Muito boa noite a todos. Tudo bem? Nós, primeiramente, gostaríamos de agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo que enfrentou a chuva de São Paulo, o caos do metrô, a greve de ônibus, está aqui acompanhando a gente. E sem mais delongas, a gente gostaria de se apresentar. O meu nome é José Elias. Eu sou o Guilherme Fabre. Eu sou a Cíntia Serap. E na nossa equipe também a gente tem o belo desenvolvedor Guilherme Matheus, que ficou tímido, mas está ali embaixo, e o Heitor Lopes. A gente gostaria de começar nossa apresentação com uma rápida pesquisa aqui. Vocês podem responder ela levantando a mão ou simplesmente ficando no lugar. A primeira pergunta é um pouco difícil, não se assustem, mas quem conhece esse monumento? Tá, eu vi algumas mãos abaixadas, mas beleza. Que bom que a brasilidade está aqui, mas e esse monumento, quem conhece? Beleza? E esse? E esse, pessoal do Senac, por favor? Beleza, esse é um monumento do Senac. E é comum que as mãos tenham abaixado conforme a gente foi passando essas fotos, porque na correria do nosso dia a dia, inclusive pegando trem para cá, a gente não está preocupado em olhar a nossa volta, a gente só está preocupado em chegar ao nosso trabalho, bater um ponto. E monumentos como esse, no meio da Avenida Paulista, o monumento de Tomiotaki, passam despercebidos pelo nosso olhar. Sim, tem essa figura bizarra, imensa, no meio da Paulista, e até o desenvolvimento desse projeto eu também não sabia que ela estava lá, nunca tinha parado para olhar. E falando em parar para olhar, a gente tem uma outra pergunta para vocês. Vocês podem também levantar a mão. Alguém aqui conhece car spotting? Beleza, tem algumas mãos ali, beleza, Maurício também. Para quem não conhece, essa é uma prática de você parar para olhar carros, observar eles e tirar fotos e até se arriscar, como aquele rapaz ali, entrando na frente da moto para tirar foto do carro. Mas e se ao invés de tirar fotos de carros, a gente tirasse fotos de lugares, de monumentos, de lugares que a gente conhecesse pela nossa cidade? Foi daí que surgiu o Place Spot. E durante nossas conversas, a gente olhou para uma situação cotidiana. É bem comum aqui em São Paulo, a gente vê grupo de pessoas assim andando pela rua, olhando uma casa, mas tipo, o que elas estão olhando ali? Qual que é o significado dessa casa? Qual a importância dela? Isso também é bem comum de ver pessoas olhando estátuas, mas a gente não sabe o que significa a estátua, qual a história dela. E falando de monumentos, na cidade de São Paulo, a gente tem 390 monumentos espalhados pela cidade, só que alguns deles encontram-se numa situação meio peculiar. 52 foram desaparecidos, 4 destruídos e 8 removidos para depósitos. E essa é uma informação bem recente, que a gente conseguiu pela Lei de Acesso à Informação no mês passado. Obrigado, Prefeitura de São Paulo. E aqui a gente trouxe algumas ilustrações da situação de que alguns monumentos se encontram hoje em dia. Inclusive, o Obelisco da Memória é o monumento mais antigo da cidade de São Paulo e ele se encontra nesse estado. E seria ótimo que todos os monumentos da cidade fossem tão bem preservados e apresentáveis como o Monumento às Bandeiras, que muitos aqui devem conhecer, ali do Ibirapuera. E olhando toda essa problemática, toda essa redação de Enem, isso parece meio irrelevante para a gente, já que as estátuas estão lá, e elas existem até mesmo antes da gente ter nascido. Muitas delas são figuras seculares, e elas já estavam lá, a gente não sabe por que elas estão lá, por que elas estão onde elas estão, e é normal que a gente tenha essa indiferença. Mas como a gente poderia mudar isso para preservar os monumentos que já existem e também fazer com que as pessoas conheçam mais da cidade, que elas se identifiquem com o lugar onde elas vivem? Bom, como o José falou, como é que a gente pode mudar isso, né? Problema para cá, problema para lá. Bom, temos a visitação aos museus, só que a problemática dos museus é que eles têm um acervo limitado e rotativo. Então a gente não consegue ver todos os monumentos, todas as obras que a cidade de São Paulo tem a oferecer para a gente. Temos as visitas guiadas, como essa foto, só que eu tenho certeza que não existem visitas guiadas para todos os locais da cidade de São Paulo, certo? E temos as placas dos locais. Só que não são todos os locais que têm placas, muitas vezes essas placas acabam sendo removidas, destruídas, ou elas simplesmente não apresentam todas as informações do local, do monumento, etc. E bom, pessoal, qual que é a solução, então? A solução que a gente encontrou, então, foi centralizar as informações dos monumentos da cidade de São Paulo e oferecer uma forma das pessoas incentivar, aliás, que as pessoas elas visitem esses locais, elas descubram esses locais. E é assim que nasce o Place Spot. Qualquer semelhança é mera coincidência.
No Place Spot, você completa seu álbum de fotos da cidade, viaja pela história de São Paulo, da astronomia, das ferrovias, do cinema e muito mais, e disputa com seus amigos para descobrir quem é o mais explorador. E quais são os diferenciais que o Place Spot vai trazer para nós usuários? Bom, primeiro é a visibilidade em histórias que são pouco conhecidas aqui em São Paulo. Então, quando você tira uma foto, você descobre a história daquele monumento, que muitas vezes passou despercebido por vocês. Incentivamos também o turismo local. Então, você não precisa viajar para muitos locais, você só precisa conhecer a sua cidade. Também trazemos a experiência gamificada. Então, cada local, ou cada spot, como nós chamamos, não é apenas um local, e sim uma medalha, uma conquista para você ter no seu álbum. E os benefícios para vocês, usuários, é despertar o interesse em conhecer mais da sua cidade. Tudo isso sem ter que pagar passagem para longe, entendeu? Não precisa ir para o Rio de Janeiro. Você pode conhecer os monumentos aqui de São Paulo e descobrir e valorizar a história desses monumentos também. Place Spot já disponível para download na App Store. Descubra, registre e explore. Muito obrigada.